Olá, meu nome é Diego Gadense e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Profissão Programador. No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que não é diretamente ligada a técnicas de programação, mas mesmo assim eu recebo muito essa pergunta. E essa pergunta é: como eu fiz para me mudar para a Austrália? Se você ainda não me conhece e não sabe nada sobre a minha história, talvez você não saiba que eu me mudei para a Austrália em 2016. E no vídeo de hoje eu quero contar um pouquinho dessa história, como que foi todo esse processo da mudança e o que aconteceu de lá pra cá. Bom, tudo começou em meados de 2015. Nessa época eu decidi firmemente que eu iria sim mudar de país e que a Austrália seria o meu destino. Eu tinha um amigo que já morava aqui na Austrália e ele vivia falando pra mim: Diego, você tem que vir pra cá, cara, o mercado de TI aqui tá muito aquecido, tem muita vaga, você ia se dar muito bem por aqui. E por um bom tempo eu até ignorei essa ideia, porque afinal de contas mudar de país não é uma tarefa fácil, principalmente pra Austrália, que é literalmente do outro lado do mundo pra quem tá no Brasil. Mas enfim, depois que eu tomei essa decisão que eu queria sim mudar para a Austrália, o processo funcionou dessa forma. A primeira coisa que eu fiz foi entrar no LinkedIn e começar a procurar algumas vagas. Nessa época eu já trabalhava com JavaScript no Brasil, mais especificamente com back-end utilizando Node. E quando eu comecei essa busca no LinkedIn, eu realmente vi que ele não estava mentindo. Tinha muita, mas muita vaga. O próximo passo então foi começar a filtrar essas vagas por cidades. Eu sabia que eu queria morar em uma cidade grande, então Sydney foi a minha primeira opção. Então basicamente eu fiz uma busca por trabalhos com Node.js em Sydney, na Austrália. E mesmo aplicando esse filtro, ainda estava aparecendo muitas vagas. Eu devo ter enviado meu currículo para pelo menos umas 20 vagas. Logo depois de aplicar, talvez 1 ou 2 dias depois, as respostas já começaram a vir. E de todos os que me responderam, 2 foram as que mais me interessaram. A primeira foi a de um recrutador da Amazon. E a segunda foi de uma empresa chamada Tabcorp. Bom, a Amazon eu tenho certeza que dispensa apresentações, certo? Ela é uma gigante no planeta inteiro. Porém, após aprofundar um pouco mais a discussão com esse recrutador, eu descobri que a vaga era para um pouco mais de infraestrutura, o que não é muito a minha praia, então eu decidi deixar de lado. Em contrapartida, a vaga da Tabcorp alinhava exatamente com as minhas experiências. Essa vaga era uma vaga de back-end, que foca um pouco mais nos servidores de aplicações, e isso já era algo que eu tinha experiência no Brasil. E além disso, a linguagem utilizada nessa vaga era o JavaScript, que também era parte da minha experiência. Como essa vaga estava bastante alinhada com a minha experiência, as entrevistas foram evoluindo, eu fui passando, fui sendo aprovado e fui conversando com mais e mais pessoas. Ao total, eu fui entrevistado por 8 pessoas diferentes dessa empresa, sendo 4 entrevistas que duravam entre 1h30 e 2 horas. E um detalhe interessante é que o fuso horário da Austrália está 13 horas na frente do horário do Brasil. E essas entrevistas, elas normalmente precisavam acontecer no horário do almoço para esse pessoal dessa empresa, porque era um horário que eles estavam mais livres. Então, normalmente, para mim, que ainda estava no Brasil, essa entrevista começava em torno de 1 da manhã e aí ela se estendia madrugada dentro. Mas eu estava super animado com essa possibilidade, então para mim isso nunca importou muito. Obviamente, então, todas essas entrevistas foram feitas remotamente, utilizando o Skype. E aí, aproximadamente após uns 2 meses de entrevista, a empresa decidiu fazer uma oferta de trabalho para mim. Além deles me oferecerem a vaga em si, o emprego, eles também me ofereceram um visto de trabalho. E isso fez toda a diferença, pois eu não precisei fazer o intercâmbio normal que a maioria das pessoas fazem. Ou seja, eles vêm com visto de estudante, estudam inglês aqui, e alguns que conseguem trabalham apenas em meio período, ou seja, 20 horas por semana é o máximo. Então, pelo fato de eu vir já com um visto de trabalho, eu não tinha obrigação nenhuma perante ao governo australiano de ter que estudar inglês para manter o meu visto. O visto que eu apliquei nessa época é o 457, que aqui na Austrália também é conhecido como sponsor. O visto de sponsor é um visto onde você aplica com a sua documentação pessoal, mas a empresa que está te contratando também tem que aplicar junto, ou seja, o governo analisa o pacote como um todo. E esse visto, quando ele é aprovado, o seu emprego ele fica atrelado ao visto, ou seja, você não pode simplesmente trocar de emprego, a não ser que você encontre uma outra empresa que também esteja disposta a te dar um novo sponsor e você refaça o processo todo novamente. Esse meu visto ele tinha um prazo inicial de 4 anos, ou seja, por 4 anos eu precisaria ficar no mesmo emprego. Só um detalhe importante sobre esse visto, ele não existe mais, tá? Esse visto foi extinto e foi criado um outro visto no lugar dele. Eu vou deixar um link com algumas informações para esse novo visto, que substitui o 457, aqui embaixo na descrição. Mas enfim, voltando para minha história então. Aí, quando eu cheguei aqui na Austrália, eu comecei a trabalhar, comecei a conhecer outras pessoas, comecei a conversar sobre isso, sobre vistos e tudo mais, e eu acabei descobrindo que existia um outro visto, chamado 189, ele é um visto de residência permanente, e ele se chama Skilled Independent. E as duas grandes vantagens desse visto são, a primeira, obviamente, é um visto de residência permanente, ou seja, ele é válido para a vida toda. E a segunda vantagem é que esse visto é um visto independente. O que isso significa? Significa que você não aplica junto com uma empresa. Você aplica simplesmente com o seu currículo, com a sua experiência, suas habilidades, e dessa forma, quando aprovado, você não tem mais vínculo com nenhuma empresa. Ou seja, você pode trocar de emprego sempre que quiser. Bom, esse visto então, como vocês podem imaginar, ele era bem melhor do que o 457 que eu já tinha.
como eu já estava com o 457 garantido, meio que não tinha muito a perder, sabe? Então eu decidi aplicar para ele também. E aí logo no primeiro ano mesmo, em 2016, eu já apliquei para esse visto, preparei toda a minha documentação. E aí no início de 2017 esse visto foi aprovado e agora eu tenho então a minha residência permanente, ou seja, eu posso ficar na Austrália a vida toda, se assim eu quiser. E também eu não tenho mais nenhum vínculo obrigatório com nenhuma empresa, ou seja, eu posso trocar de emprego sempre que eu quiser. Bom, mas mesmo após ter esse meu visto aprovado em 2017, eu continuava bastante feliz e satisfeito com a Tabcorp, então por um bom tempo eu ainda não troquei de emprego. Eu continuei trabalhando com eles até a metade mais ou menos de 2018, então deu um pouco mais de 2 anos que eu fiquei nessa empresa. E aí o que aconteceu na sequência foi o seguinte: um colega que já havia saído dessa empresa e estava trabalhando para uma outra empresa, me chamou para conversar. Ele me disse que havia uma oportunidade em aberto nessa empresa onde ele estava e que ele achava que essa oportunidade se encaixaria bem no meu perfil. E aí eu decidi então aplicar para essa vaga e algumas entrevistas depois também fui aprovado. A diferença é que agora eu não precisei mais ser entrevistado por 8 pessoas diferentes para eles garantirem que eles estavam fazendo a escolha certa e também não precisei mais fazer as entrevistas por internet. Eu fui até a empresa e conversei com eles pessoalmente. E aí eu continuei na Luxury Escapes também por aproximadamente 2 anos. Bom, e aí início de 2020, né? Acho que não é novidade para ninguém que o mundo virou de cabeça para baixo. E a Luxury Escapes é uma empresa de viagens, ou seja, eles foram bastante afetados por essa pandemia. E aí, coincidentemente, nessa mesma época eu tinha acabado de receber uma proposta de uma outra empresa aqui da Austrália. E aí, vendo toda a insegurança e incerteza que estava pairando sobre o mercado de viagens e turismo, eu decidi que era uma boa hora para perseguir uma nova oportunidade. E aí eu acabei migrando para Woolworths, que é uma rede de supermercados enorme aqui da Austrália. E eles também foram afetados pela pandemia, porém de uma forma bastante positiva. As vendas deles dispararam, principalmente pelo online, já que as pessoas não estavam saindo de casa. Bom, eu estou gravando em setembro de 2020 e por enquanto eu continuo nessa mesma empresa. Talvez, se você estiver me assistindo do futuro, pode ser que eu já tenha mudado de emprego mais uma vez. E se você tiver interesse em ver alguns detalhes a mais sobre minha carreira, eu vou deixar um link para o meu LinkedIn aqui embaixo na descrição. Então é isso. Esse foi um resumo rápido das coisas que aconteceram nos últimos 4 ou 5 anos da minha carreira e como que eu vim parar aqui na Austrália. Bom, mas tudo isso que aconteceu só foi possível graças à programação. Não só aqui na Austrália, mas como também em todo o mundo, existem muitas oportunidades nessa área. Eu tenho certeza que a programação também tem chance de mudar a sua vida, caso você tenha interesse nessa área. E se você gosta desse tipo de conteúdo, mesmo que você não tenha interesse em sair do Brasil, se inscreva no canal. Dessa forma, você vai continuar recebendo os conteúdos que eu postar por aqui. E se você gostou das informações que eu compartilhei por aqui, clique no botão de gostei. Isso vai me ajudar bastante agora, principalmente no início do canal. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, utilize a seção de comentários aqui embaixo e me deixe uma mensagem. Mas então é isso. Por hoje, nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!